Há uns dias eu postei um vídeo aqui no canal e que provavelmente você já viu. Mas foi um vídeo fazendo um unboxing muito especial. Dentro dessa caixa tinha vários itens de locadora. Uma locadora chamada Polivideo. E quem me enviou isso foi Jota. Ele tinha essa locadora e me enviou esse pedaço da história dele. E hoje eu coloquei isso aqui, ó, no expositor e vou mostrar para vocês. E mais, eu fiz uma entrevista com ele dando detalhes exclusivos de como era a locadora na época. Fica aqui que esse vídeo tá demais. Pois é, galera, aqui eu coloquei esse expositor especial com muitos dos documentos da locadora que ele me enviou. Não tinha jeito, pra mim tinha que estar de um jeito especial aqui, porque isso é um pedaço da história muito importante, não só para ele, mas muito importante para qualquer colecionador de VHS. Que privilégio poder ter isso aqui, né, no meu quarto. Pessoal, a gente tá com um reflexo aqui no vidro, tá? Porque isso é um expositor protegido com vidro aqui, mas vai dar para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui o catálogo de filmes da Polivideo, muito legal. Algumas fotos aqui da locadora, pessoal, olha só, olha que lindeza isso aqui, ó. Algumas fotos, essa eu tive que deixar em pé. Outro catálogo de filmes, aqui tem um cartãozinho de cliente preferencial, cliente VIP. Isso, pessoal, cada catálogo desse tá dentro de um plástico, então o cartãozinho ele tá colado no plástico e não no papel, tá? Aqui a gente tem o disquete, que era o sistema da locadora, muito legal, os dois disquetes de instalação, um adesivo original da Polivideo aqui, uma sacola original da Polivideo, temos mais dois cartãozinhos aqui de cliente preferencial, um panfleto muito legal, olha que legal esse panfleto, ó. Era uma locadora de filmes e de cartuchos Atari, olha que bacana. E aqui a gente tem, ó, o computador, provavelmente com o sistema da locadora ali. É isso que a gente tem no expositor aqui. E falar pra vocês, pessoal, Jota, ele abriu a Polivideo no início ali, bem no início das locadoras no Brasil. Então eu fiquei pensando, putz, ele deve ter muita informação, muita história legal pra contar e compartilhar com a gente. Perguntei se ele topava fazer uma entrevista, ele topou na hora, então muito obrigado, Jota, valeu demais. Eu sei, pô, é um tempo que leva pra você gravar, pra você participar e tudo mais. Valeu de coração, Jota, e muito obrigado por esse presente aqui, que hoje eu guardo com orgulho extremo aqui na minha coleção. Pô, fala sério, galera, meu quarto agora tá 1000 vezes mais bonito, hein, diz aí. E galera, eu quis saber de Jota, como foi que começou a ideia da locadora, como é que foi o primeiro contato dele com o vídeo, com essas coisas que fez ele despertar uma atenção para uma locadora, e ele conta isso pra gente. Bom, eu conheci videocassete em 1980, foi meu primeiro contato, através de um amigo, né, que o pai dele comprou. Aquilo já me apaixonou. Em 1981, 82, essa época só tinha equipamento importado, não se fabricava nada no Brasil, era o famoso, era contrabando, né, porque a gente era proibido importar. Não se importava, era proibido importar carro, eletroeletrônico, então assim, você podia trazer alguma coisa do exterior em viagens para o exterior, que era só rico que fazia naquela época, e contrabando. Então foi assim que o mercado de vídeo começou no Brasil. Em 82 meu pai comprou uma câmera e um gravador, lógico, já passei a mão e comecei a fazer brincadeira, vídeo experimental, essa coisa de vídeo alternativo, experimental, estava começando também no Brasil, e comecei a gravar, inclusive, fazer uma grana. No final de semana eu gravava casamento e aniversário. Eu já tinha uma experiência de pegar filmes em videoclubes, né? Que começou, o mercado de vídeo começou com videoclubes, que era diferente de locadora. Videoclube você se associava, pagava uma mensalidade e podia tirar, sei lá, 10 filmes por mês. E a joia que você pagava geralmente era ou você dava filmes, né? Do seu acervo que você tivesse trazido do exterior, ou gravado em programas de TV, em filmes que passavam na TV, ou você pagava o equivalente em dinheiro, 5 fitas virgens, que eram caras, né? Fita virgem era caro. Aí depois, logo em seguida, já começou a se estruturar um mercado informal, de gente trazendo filmes, né, do exterior e fazendo cópia, legendando, e aí começaram as videolocadoras.
Mas conta pra gente aí, Jota, nesse contexto aí que você contou, como é que surgiu a ideia então pra locadora? Qual foi a sua motivação pra abrir uma videolocadora? Assim que eu fiz 18 anos, né, eu me emancipei, aí eu já podia abrir um CNPJ, aí comecei a pesquisar o que eu ia abrir, tinha algumas ideias, mas o mercado de vídeo, de aluguel de filme estava começando. Aí eu, né, juntou as duas coisas. Eu gostava de vídeo, queria ter um negócio próprio, então assim, eu vendia vendia aparelho de som, coisas que eu tinha, né? E juntei uma grana, convidei um amigo da minha idade também, se estava a fim de empreender. Ele também pegou um dinheiro, a gente montou inicialmente por não ter, né, verba suficiente, uma locadora de cartuchos de videogame Atari. Compramos 100 cartuchos, alugamos uma salinha no sobreloja lá, em cima de uma loja de móveis, e basicamente o que a gente guardou, né, juntou em dinheiro, foi para comprar 100 cartuchos e as instalações ali, era balcão, prateleira, enfim, o básico ali para começar. E foi bem, né? Isso aí eu já estava com 19 anos e, assim, isso aí era abrir, realmente existia uma carência no mercado, uma demanda grande, né? E em menos de 6 meses a gente já estava comprando os primeiros, sei lá, 70 filmes VHS e alguns Betamax. Ainda existia uns doidos que tinham Betamax, enfim. E aí a gente comprava alguma coisinha para atender esse pessoal. A gente sabe que, putz, ali no 1984, já vamos dizer assim, no início para metade dos anos 80, as coisas estavam começando aqui. Como era naquela época montar um acervo para uma locadora? Como é que você conseguia as fitas? Bom, acervo era meio que tinha, né? Não dava para escolher muito, porque o mercado era incipiente e a oferta era pequena. Então, assim, era o que tinha, mas no nosso caso em especial, como a gente tinha uma verba apertada, a gente teve que escolher, e claro, a gente escolheu o que é chamado blockbuster lá, né? Aqui a gente acabou assimilando essa expressão, mas eram os filmes com grandes atores e filmes que fizeram sucesso no cinema. Eu não vou lembrar agora, sei lá, se era Exterminador do Futuro, Indiana Jones, eram coisas assim, na primeira leva, né? Porque como eram poucos, a gente comprou lá menos de 100 filmes, a gente teve que escolher bem. Mas no geral era o que tinha, né? Depois, assim, conforme a gente foi comprando, o que saía, não sendo um filme muito ruim, né? Filme B e tal, o pessoal não tinha ainda nessa época. Tirando o terror, né? Terror, pessoal, você é um adorador aí de filmes de terror, tem aí seus fãs também. Terror filme B faz parte da brincadeira, mas assim, o resto não, o pessoal queria atores conhecidos. Então a procura era sempre em cima de ator. O que eu achei legal é que ele conta pra gente como é que eles faziam as capas, como é que eram feitas as capas desses filmes, já que eles eram cópias, então não tinha uma capa oficial. A capinha do filme, né? Porque mesmo sendo filme alternativo, o pessoal pegava a fita original americana, tirava foto da capa, mandava imprimir essa foto em papel fotográfico, e colocava a capinha, né? Fazia uma cópia da capinha também. Além de copiar o filme, copiava a capinha. E a capa era importante. Tá? Então, às vezes, um filme nem era tão bom, mas se a capa era interessante, era bem feita, bonita, chamativa, o pessoal alugava. Então, assim, a gente comprava pela capa, primeiro, né, por ator e diretor, por sucesso em exibição nos cinemas, mas depois também pegando por capa. Então era assim que se formava um acervo e tinha que ter variedade, né, de gêneros. Então drama, policial, romance. Assim, o que mais saía eram filmes de aventura e ação. Esse era o carro-chefe de qualquer locadora. Aí como gêneros de segunda grandeza vinham policial, suspense e terror. Depois romance, drama, ficção. Era mais ou menos isso. À parte tinha os infantis que davam muito dinheiro. Filme infantil, que criança assiste 10 vezes o filme. Então ela aluga, fica assistindo várias vezes, o pai devolve e na semana seguinte a criança quer o mesmo filme. Então filme infantil assim era dinheiro no bolso. Eram as fitas que davam mais problema de arrebentar. Pessoal, esse era o jornalzinho da Polivideo. Olha que legal, olha que capricho
essa locadora, né? Tinha um jornalzinho, meio que um zine da própria locadora, né? E a gente tinha aqui na capa, ó, Armadilhas do Amor. Algumas propagandas aqui, né? Legal, bacana demais. Polivideo News, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um filme para crianças de 8 a 80 anos. E aqui falando um pouquinho sobre o filme Fantasia, que, né, devia ser ali algo novo na época. Então a locadora com o jornalzinho estava divulgando os filmes do próprio catálogo. E você tinha aqui, ó, olha a data, 15 de dezembro a 15 de janeiro de 92. Isso aqui já foi depois dos anos 80, né? Mas 92, locadoras bombando ainda demais. Olha aqui, ó, alguns filmes: Caçados pelo FBI, Ação e Aventura. E a gente tem aqui alguns outros filmes. Era um jornalzinho muito legal. Isso aqui era perfeito para você ir dando uma lida, já ver quais eram os lançamentos, quais os filmes que você poderia encontrar na locadora, para você já ir direto, né? Procurando aquele filme em específico. Drama e ficção. A gente tinha aqui... É como um guia de vídeo, né? Só que um guia de vídeo de filmes que tem na locadora, né? E nesse contexto, pessoal, de fitas alternativas, em que as locadoras ainda tinham muitas cópias, as distribuidoras não tinham lançado tudo por aqui ainda, eu sempre fiquei muito curioso, né? Como um dono de locadora conseguia essas cópias? Na mão de quem? Fazia como isso? Chegava como aqui no Brasil? E foi isso que eu perguntei, e Jota conta um pouco pra gente aí. Então, nessa época, em 1984, daí em diante, já existia no Brasil algumas produtoras, distribuidoras. O que eram essas produtoras? Era um pessoal que ia para os Estados Unidos toda semana. Aliás, não iam, né? Eles tinham um acordo com o pessoal da área de aviação, né? Piloto, comissário, e esse pessoal trazia toda semana, né? Aquela vez fazia o voo lá para os Estados Unidos, traziam filmes, né? Que tinham sido lançados lá. Sei lá em Nova York, ia lá na PJ Shop, pegava lá na prateleira de lançamentos e catava lá 10 não digo, mas sei lá, 5 filmes, né, para não fazer tanto volume, e traziam na mala de bordo e depois entregavam, né, ganhavam para fazer isso, claro. O mais legal que ele conta pra gente, e o mais legal ainda que ele vai contar pra gente, é como era o sistema para fazer as cópias desses filmes até serem distribuídos para várias locadoras. Porque chegava uma cópia de fora e o cara tinha que fazer outras cópias aí para dar conta das locadoras, né? Esse pessoal da distribuidora pegava essa fita VHS, fazia uma primeira cópia para fazer a legendagem, né, no computador. Aí dessa primeira cópia, eles faziam, sei lá, 20 matrizes, e essas matrizes iam fazer as cópias que iriam para as locadoras. Então, por isso que a qualidade não era boa. Mas era o que tinha e o pessoal alugava assim sem reclamar, cara. É gozado que quando você tem uma demanda e não tem o que oferecer, você aceita o que tem, né? Então, a qualidade dos filmes piratas alternativos não era boa por isso, porque já era quarta geração, né? Cópia de quarta geração. Às vezes até quinta, né? Às vezes pegava uma cópia dessa e tinha gente que fazia o pirata do pirata. Então, aqui em São Paulo eu lembro da Hot Video, que ficava na Avenida Paulista. Lembro da Hand Video, Hand de renderização, que ficava na Avenida Faria Lima, antes de existir os Faria Limers, né? E a Áudio, uma loja de áudio e vídeo famosa de São Paulo nessa época, a Áudio também fazia esse serviço. Que eu lembro essas 3, mas devia ter mais. Devia ter umas 5 ou 6 distribuidoras. Depois foram aumentando. E mais à frente, assim, já tinha vendedor, o pessoal visitava, né? Porque nesse começo eu tinha que toda semana ir pegar o carro e ir, né, em cada uma delas e ver o que eles tinham de lançamento e pegar. Tinha que fazer a compra ali, comprar os filmes. Mais à frente, sei lá, em 1986, aí eles já tinham vendedores, né? O pessoal visitava a locadora uma vez por mês e trazia já uma pasta com catálogo e as fitas no porta-malas do carro. Você comprava, já pegava ali no porta-malas do cara. Então foi isso. Depois entrou, né? Aí veio começaram a entrar as produtoras oficiais, enfim, que compravam os direitos. Aí é outra história, mas resumindo, foi isso aí em relação ao início. Bom, eu sei que locadora era um lugar muito mágico e eu fico muito curioso para saber qual era a pior coisa de se trabalhar e de se ter uma locadora naquela época. Mas vou perguntar melhor. Qual a melhor coisa de se trabalhar na locadora e qual a pior coisa de se trabalhar na locadora naquela época? Conta pra gente aí. Não tinha pior coisa, né?
Era só a melhor coisa. Assim, principalmente pela minha idade na época, 19, 20 anos, e tendo um negócio que já estava, né, que rendia já bem mais do que o salário que eu tinha antes, já era um motivo de satisfação enorme, né? Já me propiciou bastante coisa adiantada. E o fato também de locadora ser era, né, um negócio diferente de um comércio comum, porque as pessoas frequentavam, né, não era um lugar que você ia uma vez ao mês fazer compra no mercado, né, sei lá, uma relojoaria que você vai lá uma vez a cada 6 meses trocar a pilha do relógio. Era um lugar que você ia todo dia, toda semana, nas férias, né, quase todo dia. Então, era um lugar que, assim, formava rodinhas, né, a gente fazia amizade, praticamente ficava amigo de cada cliente, né. E eu, como dono, assim, eu fazia meio aquele papel de mestre de cerimônias, né, de apresentar os filmes, explicar esse ator, quem é, de onde surgiu, ele fez o filme X ali, ele era mocinho, agora já está um pouco mais velho, tá protagonizando esse filme Y, e falando da direção, dos efeitos. Então ficava vendendo peixe, né? Estudando um pouquinho para poder passar essas informações, mas também conversando de outros assuntos, né? Então, assim, conversava sobre tudo, né? Futebol, política, então era só coisa boa, não tinha nada de ruim, não. Eu vou falar pra vocês, galera, eu tenho a impressão que trabalhar em locadora também realmente era uma maravilha. Se hoje ainda tivesse locadora, eu acho que eu seria muito feliz trabalhando em uma. Se fosse de VHS ainda, a alegria em dobro. Mas diz aí, Jota, teve alguma situação marcante que você passou ali naquele tempo em que você tinha a Polyvideo? Quando começaram a vir as primeiras distribuidoras para o Brasil, de filmes oficiais, né? Chamados filmes selados, e aí teve uma guerra nessa época. Então, assim, eles trouxeram uma quantidade ínfima de filmes selados, né? Tipo assim, 30 títulos disponíveis. E queriam acabar com o mercado de filmes alternativos, não era inviável, né? Não tinha como você parar de alugar todo o seu acervo. Você tinha 1000 filmes, você jogar tudo fora, comprar 30 fitas, né, 30 títulos que era o que tinha no mercado e ficar trabalhando com aquilo. Era impossível, tinha que chegar num acordo. Mas de início, assim, influenciado pelas majors, né, os grandes estúdios americanos, eles queriam, se sentiam roubados, né, os filmes deles sendo comercializados, eles não ganhando nada. Mas, assim, eles também não entraram com dinheiro investindo pesado para chegar e já soltar o acervo deles todo. Então foi uma época difícil, um pouco estressante, e eu lembro assim que uma vez a gente juntou donos de locadora para formar uma associação, aí tinha um lá que liderava, né? E aí a gente fez uma carreata até a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo para conversar com os deputados, né? Para pedir uma ajuda, para que eles entrassem em contato com o pessoal lá de Brasília e criassem algum tipo de lei de transição, né? E enfim, foi uma manifestação legal, saiu em jornais, teve uma boa cobertura, e o pessoal lá da Assembleia, os deputados, assim, entenderam a situação, né, que não dava para fazer uma coisa assim na canetada e deixar todo mundo sem acervo, né? E a consequência disso é que não teve, essa lei não saiu, uma lei de transição, mas o mercado se ajustou, quer dizer, o pessoal, as distribuidoras oficiais entenderam, né, que, enfim, foram forçados, né, começaram a entrar com ação, a gente contestavam na justiça, eles perdiam, e aí viram assim que, bom, vamos lançar mais coisa, quando a gente tiver um acervo considerável de filmes selados, a gente, né, dá uma forçada para acabar com o mercado de fitas alternativas. E foi o que aconteceu, então assim, chegou-se a um acordo informalmente. Pois é, galera, e fica esperto, porque amanhã vai sair um vídeo que eu vou falar tudo sobre a situação das locadoras no Brasil. Eu vou falar com detalhes, tá? Fica atento, não perde o vídeo que sai amanhã, hein? Bom, Jota, você saiu da locadora, né? Você fechou a locadora em 1992. Quando o mercado de locadora ainda era super forte, era fortíssimo no Brasil. Inclusive já com as distribuidoras oficiais aqui muito mais bem consolidadas, né? O que é que fez o negócio fechar? Conta pra gente aí que eu tô curioso pra saber, hein? Porque muita locadora, tudo bem, a gente conhece muito caso de locadora que fechou lá em 2000 e pouco e tal, que aí já tava uma crise geral no mercado, né? Mas 92 era outra história. Queremos saber aí, estamos curiosos. Eu vendi a locadora em 1992
E vendi também não é porque estava indo mal, pelo contrário, ainda era uma época boa. 92 ainda estava bombando, videolocadora. Aliás, assim, estava naquela fase já de tudo certinho, fitas seladas, tinha várias distribuidoras, todas as majors americanas estavam estabelecidas no Brasil, e eu vendi porque cheguei no fim de um ciclo e quis fazer outras coisas. A locadora, ela durou com certeza até 2002, porque eu lembro de ter passado em frente 10 em 2002, né, e ter falado, nossa, tá fazendo 18 anos, e brinquei até assim na minha cabeça, né, passei de carro em frente ali e falei, nossa, tá funcionando, tá aberto ainda, funcionando, né, e falei, pô, é um filho que fez 18 anos. Então, assim, até 2002 eu tenho certeza que a locadora estava aberta ainda. Eu acredito que até 2004 chegou a fazer 21 anos, maioridade total. E na época eu vendi e fui fazer venda, né, distribuição de filmes eróticos e pornográficos, que era um mercado, era um bom mercado, né? Era um mercado que o pessoal preferia comprar as fitas do que alugar. Demais, né, galera? Eu me sinto muito feliz de poder fazer essa entrevista, de ter essas informações de um dono da Polivideo, uma locadora, putz, que devia ser muito legal aí, ali nos anos 80, gente. Eu queria agradecer demais a você, Jota, por ter topado isso, por ter, gastado um pouco do seu tempo aí para responder essas perguntas e por ter me enviado esse presente aí. Valeu demais, valeu de coração. Para mim é um prazer frequentar esse canal, estar aqui, ter cedido aquele material, né, que acabou gerando toda essa nossa interação, para você, que é a pessoa certa para receber isso. Beleza? Obrigado por poder ter contado um pouco disso tudo e fico à disposição. Um abraço, obrigado. Tchau. E galera, esse foi o vídeo de hoje e não se esqueça nunca, o VHS vive!